Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Logos Criador. Você mandou uma pergunta longa, eu vou responder por partes. Ontem eu fui enfim procurar sobre como funcionam as estrelas na interpretação do mapa natal para ficar por dentro do tema, mesmo que mais por cima mesmo. Já tinha lido sobre a estrela Algol em alguns textos esotéricos esparsos pela internet, associando ela à figura de Lilith e Lúcifer e tal, mas não sabia como funcionavam estrelas dentro da astrologia, apesar de já saber que elas faziam parte e ver algumas no meu mapa feito no site Astrodienst. Vamos já comentar uma primeira coisa aqui. Algol é a Medusa, não é Lúcifer, não é Lilith. Então já associação errada aqui. Tive uma surpresa nada agradável depois de ler um pouco sobre algumas estrelas, mas principalmente quando li sobre Algol, fui ver no meu mapa, essa coisa estava 25 e 56 de Touro na casa 7 em conjunção ao meu Sol, a 21 e 17 em Touro na casa 7. Não está em conjunção. Conjunção, mesmo com o Sol, é de apenas 1 grau, Lua, qualquer outro planeta. Não interessa a órbita do Sol, da Lua, dos outros planetas. Estrela é só conjunção de 1 grau. E também não vale nenhum outro aspecto. Trígono, quadratura, oposição. É exclusivamente conjunção. E aí isso já adianta um pouco do que você escreveu aqui na sequência. Falou que tem uma quadratura com Régulos, não conta. Mais 2 aspectos menores também não conta. Pelo que eu vi, o Sol tem órbita de 10 graus, órbita das estrelas de primeira magnitude, diz que a órbita varia de 1 a 6. Não, órbita das estrelas é exclusivamente 1 grau. Não vi nenhum texto que comentasse mais de 1 grau, nenhum outro astrólogo também utilizando mais do que 1 grau. Mesmo que a órbita de conjunção do Sol seja de 10 graus, e isso também varia, porque a gente trabalha com a astrologia tradicional, a questão da combustão, sobre os raios do Sol, Casime, você tem outras medidas aí que vão do bem definido, que é o Casime, até os raios do Sol, que é uma abertura bem grande, e isso não interfere para o caso das estrelas. Você não tem uma estrela Casime, uma estrela combusta, não existe isso. Estrela é apenas 1 grau. Seja planeta, seja luminar, seja cúspide de casa. Seguindo aqui. Pensei que meus 6 planetas retrógrados, 3 deles em Escorpião, Plutão na 12, Saturno na 2,1 e Marte na 1. E para ficar bonito o negócio, meu ascendente é Escorpião. Vamos com calma. Plutão só vai ser considerado se tiver a menos de 1 grau, Netuno e Urano também. De cúspide de casa ou de conjunção com quem quer que seja. A mesma regra também se aplica a Urano, Netuno e Plutão, pela visão da astrologia tradicional, não tão radical que a minha, que até aceita a utilização de Urano, Netuno e Plutão, mas com uma certa parcimônia, justamente porque são planetas que foram descobertos faz pouco tempo. Plutão não tem nem 100 anos. A gente não pode usar a mesma prática que a gente faz com o uso da astrologia, que vem desde os babilônios, que acompanhavam o movimento dos planetas, né, das estrelas errantes, já há milênios. Então a gente não tem milênios de observação de Urano, Netuno e Plutão para poder ter a mesma desenvoltura para análise. Aí você comenta, mas as oposições quadraturas já fossem mais que o suficiente para me sacudir a vida inteira, e aí eu vejo que descubro isso é para cortar a graça de qualquer um. Aqui eu vou dar um puxão de orelha porque acontece o seguinte, não tem nada de errado de querer dar uma olhada por cima do que acontece, mas tem que ter muito cuidado, porque cada vez que você começa a ler textos sobre estrelas, por um lado eu acho ótimo que esses textos não tenham sido adaptados, convertidos pela visão da astrologia moderna. Então eles aparecem lá rudes, crus, como eram séculos atrás. Então muitas vezes quando você vai ler um texto e ele fala sobre cegueira, muitas vezes ele está comentando sobre miopia, astigmatismo, catarata, glaucoma. Tudo isso tem tratamento hoje. Antigamente, você não volta uns 200, 300 anos. Isso daí era sentença de cegueira, ou pelo menos de cegueira na prática. A pessoa já não consegue enxergar o suficiente para poder ter uma vida normal, para poder conseguir realizar coisas simples que quem tem uma visão boa, quem simplesmente usa um óculos, já consegue realizar. Eu, tirando isso daqui, não consigo ler o que está na tela. E isso daqui é simplesmente vista cansada, né, da idade. Então a gente tem que ter muita parcimônia na hora que está fazendo essa leitura, porque muitas vezes a própria Algol significa uma pessoa desmiolada, uma pessoa desnorteada, que perde a cabeça no sentido figurado, ou pode ter acidentes também na garganta, na cervical. Tudo isso pode acontecer, claro, pode até também indicar decapitação, quebrar pescoço, mas a gente não pode ir de uma forma 100% em cima do que está o texto. A gente tem que entender o texto, interpretar, principalmente casar o texto com a situação que você vive, com o campo em que isso se aplica e o tipo de sorte que você dá para o azar ou para a sorte que a estrela venha a significar nesse ponto que ela caiu no teu mapa. E que no teu caso nem caiu. Aí você comentou ainda...
mas achei bem melhor, mais sensato e sábio o modo como você explicou sobre o tema em comparação a alguns textos de alguns sites. Agora é buscar estudar o assunto com mais profundidade e ficar mais ligado e desconfiado do que já sou. Então, não é mais ligado e mais desconfiado, é você direcionar a sua desconfiança para um resultado mais objetivo. Porque eu também sou extremamente obsessivo-compulsivo com as coisas que eu faço, hiper desconfiado, só que eu utilizo essa desconfiança a meu favor. Eu costumo usar um exemplo muitas vezes quando eu estou lendo o mapa para os clientes, que eu comento que o problema não é você estar em alto mar, num barquinho com tempestade. Falta saber se esse barco tem vela, se você sabe velejar bem durante uma tempestade. Se você souber, você vai usar o vento a seu favor e chegar super rápido no destino, apesar da tempestade e dos perigos. Se você não tiver vela ou não souber velejar, aí sim a tempestade é um perigo. Tudo depende da forma como você se utiliza do momento que está acontecendo, das condições, e se você se preparou previamente para isso, e óbvio, se teve uma condição de preparo também. Você não tem condição de estudar e de se preparar para lidar com um desafio, aí nem adianta astrologia para previsão. Simplesmente você vai viver o que a maioria das pessoas chama de destino, porque você já foi limitado, impedido e desprivilegiado. Eu entendo que a informação da astrologia é um privilégio e também conseguir ter acesso a ferramentas para poder lidar com o entorno, infelizmente é um privilégio. Não deveria ser, mas o mundo não é igualitário, não é respeitoso com todas as pessoas. Parabéns pelo canal, tenha muito sucesso, estou conhecendo hoje, cheguei aqui por causa desse tema, que eu não esperava que fosse bonitinho, mas também não imaginava que fosse nessa linha sombria e funesta. A gente tem as coisas boas e ruins acontecendo ao mesmo tempo. É um grande caos. E tem as coisas neutras também. Se der uma olhada nos vídeos mais antigos, eu comentei a importância dos ciclos neutros. Que a grande maioria dos casos é sempre uma coisa neutra ou quase imperceptível pra gente, de pouco mais positiva ou um pouco mais negativa. E justamente durante um ciclo neutro que a gente tem que aproveitar para poder se preparar para lidar com ciclos piores e também se preparar para aproveitar ao máximo os melhores quando eles chegarem. É um ótimo jeito, inclusive, de usar esse lado desconfiado que você diz ter a seu favor. Mas assim, tem que entender que essa desconfiança vem muito mais de outras configurações do mapa do que você simplesmente atribuir, porque eu tenho um monte de coisa em Escorpião. E isso é associação de análise da astrologia moderna, não tem nada a ver com a tradicional. Daí você terminou aqui, que Deus, os guardiões protetores metafísicos mais próximos protejam e mantenham a segurança de todos nós, principalmente os que têm essa coisa algol ativada ou pronta para ser ativada em algum momento da vida, e que todos se cuidem bem. Olha, a algol, ela está presente na vida de 360 avos das pessoas do mundo, né? 360 avos vezes 7 vezes 12. Conta um pouco complicada de fazer, mas ela sempre pode estar na cúspide de alguma casa ou em cima de algum planeta. Eu mesmo tenho algol na cúspide da 12 e estou aqui vivo para contar história. Passei alguns perrengues, sim, tive 2 hérnias de disco na cervical, que me atrapalharam bastante a vida durante o segundo semestre de 2016 até o começo de 2018. Eu tinha dificuldade de movimentação do braço esquerdo, estava perdendo força para apertar as coisas também na mão esquerda e eventualmente até tendo espasmos musculares. Eu ia pegar um copo e acabava empurrando e derrubando o copo em vez de pegar. Estava começando a perder um pouco o controle, a mão estava começando a ficar um pouco trêmula, mas por sorte foi mudar travesseiro, mudar a posição de dormir, diminuir também um tanto quanto de estresse que eu estava passando em relação a visto e processo da minha mudança aqui para a Noruega, e tudo isso acabou sendo resolvido de uma forma bem tranquila e hoje eu tenho movimentação tranquila da mão, recuperei força, tá tudo ok. Existe um indicador, mas quando você sabe que tem um problema, você consegue se preparar melhor para ele. Mesmo que seja difícil e que esse preparo só consiga diminuir 10% ou 20% de todo o malefício, mas qualquer porcento que você possa diminuir de um malefício faz uma diferença grande. É isso, espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações quando houver próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, só escrever nos comentários. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.